boa tarde. É mais um prazer estar aqui com vocês novamente, apresentando o programa Você com Dinheiro. Meu colega de bancada aqui é ninguém mais, ninguém menos que Felipe Ferreira. E juntos nós discutimos alguns dos temas relacionados a investimentos, especificamente sobre fundos de investimentos. E hoje o nosso tema é dividendos, proventos, especificamente dividendos. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui com você novamente. E hoje nós vamos falar de um tema que gera debates muito acalorados por investidores em ações, né? Tem gente que tem crenças muito fortes a respeito desse tema. E eu acho que aqui a gente abre um palco para debater algumas dessas afirmações e tentar organizar um pouco as ideias. Bom, eu devo dizer que eu sou razoavelmente parcial nessa discussão, porque eu gosto muito de dividendos. Mas eu sei que tem outros investidores que preferem que o dinheiro, que a riqueza que a empresa gera não seja entregue na forma de caixa para o investidor. Prefere que esse recurso seja reinvestido. Felipe, minha pergunta primeira para você é: reinvestir ou distribuir? Vamos lá, eu acho que tudo passa por uma premissa fundamental da empresa, da companhia. Qual é a fase da vida da companhia? Então, se a empresa já tem caixa, já gera caixa suficiente para reinvestir em todos os projetos que são pertinentes, e ainda assim sobra um pouquinho, ela tem que distribuir dividendos. Ou seja, o ponto de distribuir ou não o caixa em forma de dividendos passa por quanto de caixa ela tem e quantos projetos ela tem para investir. Então, se uma empresa como uma empresa de tecnologia, a Apple, por exemplo, é conhecida por não distribuir dividendos, ela sinaliza para o mercado que tem muitos projetos em que vale muito a pena investir. Por outro lado, uma empresa que distribui caixa através de dividendos também está sinalizando algo ao mercado. Ela está sinalizando que ela consegue gerar caixa em abundância. Ela não precisa ficar segurando aquele caixa dentro da empresa, o que eu particularmente gosto bastante, mas fico com a pulguinha atrás da orelha se, puxa, de fato a empresa está chegando aos finalmente, ela está indo para o fim da sua vida, dado que ela não tem outros projetos para investir. Pois é, Felipe, mas eu queria separar a nossa discussão em duas partes. Uma é na ótica da empresa, se ela paga ou não paga dividendos, e outra na ótica do investidor. Se eu, como investidor, deveria ou não deveria optar por empresas que sejam boas pagadoras de dividendos. Então, vamos tentar separar em duas partes. Vamos concentrar na primeira. Na primeira é sobre a ótica da empresa. Por que uma empresa decidiria pagar ou não pagar dividendos? E já vou emendar outra pergunta para você. Será que tem empresa que toma dívida para pagar dividendo? Sem dúvida. Não, tem um outro tipo de alocação de recursos que é muito interessante, a chamada restituição de capital. A gente teve casos aqui no Brasil muito interessantes em que a empresa pode sim tomar dívida, se alavancar para distribuir de volta o patrimônio para os acionistas. E por que isso pode ser interessante? Muitas vezes a empresa tem muito capital próprio na companhia. Ela tem um caixa estável, conseguiria captar recursos baratos, mas ela não capta por N motivos. É uma tradição da empresa, os acionistas são muito conservadores e na prática o que acontece é que ela fica com uma estrutura de capital inflada e cara, né? Então, o caso da Brahma, começo dos anos 2000, foi muito semelhante. Mas você já era nascido, Felipe? 2000 já era nascido, Felipe? Já era nascido. Não sou tão jovem assim também. Lá no caso da Brahma foi um caso muito emblemático, porque a empresa era uma excelente geradora de caixa, muito estável, mas a estrutura de capital inflada ia consumindo a riqueza dos acionistas. Então, quando o Garantia entrou na operação da Brahma, ele tomou um montante importante de caixa em empréstimo e simplesmente entregou, né, restituição de capital, o nome técnico disso, ela entregou esse dinheiro de volta para os acionistas. Agora imagina você receber um provento que dá 90% do valor da ação. Tenho certeza que os acionistas naquela época ficaram muito felizes. Mas Felipe, perceba que você entrou no tema de finanças corporativas para falar de estrutura de capital, para depois decidir como que a empresa entrega ou não entrega, remunera ou não remunera o capital na forma de dinheiro. Então, eu queria colocar aqui um comparativo entre duas empresas. Uma
é a Pepsi, a PepsiCo, que distribui dividendo. E a outra é a Amazon, que distribui quanto de dividendo? Zero. Por que tem empresas como uma PepsiCo, que distribui o dividendo de maneira quase que um reloginho, e você tem uma empresa como como a Amazon, que o dividend yield é zero? Por que uma escolheu ser assim, outra escolheu ser assado? Bom, aí a gente tem alguns motivos importantes. Primeiro, a gente comentou agora sobre a estrutura da própria empresa, né? Então, a PepsiCo é uma empresa que é centenária, então ela já investiu em muitos dos projetos que precisava. Mas o que faz a PepsiCo? Porque quem está nos ouvindo pode falar, PepsiCo faz o quê? A PepsiCo faz, entre outras coisas, o refrigerante Pepsi. Ah, bom. Isso me lembra, uma vez eu estava dando aula, e aí eu falei da Maçãs Renard. Eu estava falando da Maçãs Renard, que foi o menor IPO que se tem notícia. O IPO da Maçãs Renard, ou Renard Maçãs, não sei qual que é a ordem, foi 15 milhões de reais. Eu me lembro que quando eu comentei da Maçãs Renard, alguém perguntou para mim na aula o que a Maçãs Renard fazia. Mas pode continuar, Felipe. A PepsiCo faz, entre outras coisas, o refrigerante Pepsi, mas é o caso de Coca-Cola. Aqui no Brasil nós temos também companhias que são centenárias e acabam distribuindo muitos dividendos. E um caso muito emblemático para quem é mais antigo de bolsa foi o da Souza Cruz. A Souza Cruz era uma empresa de cigarros. Então, ela não poderia investir mais em criar novas plantas de cigarros, não poderia investir mais em propagandas para fazer Não pode cigarros. investir em propaganda? Infelizmente A Souza Cruz não podia comprar o horário comercial no Discovery Home and Health? Ela não pode comprar no Discovery Home and Health, não pode comprar no Discovery Kids. Né? Bom. E ela também não podia, mesmo nas suas embalagens, tem uma série de regulamentações específicas para isso. Então, ela não tinha espaço para investir, não tinha onde investir. Nesse caso, todo o dinheiro, todo o caixa que ela gerava, ela distribuía imediatamente para os acionistas. Quanto mais tempo esse caixa passasse dentro da empresa, pior seria a geração de valor. No caso da Amazon, nós acreditamos que a Amazon tem uma série de projetos ainda para investir, então não tem por que ela distribuir esse dinheiro ao mercado e depois ter que gastar uma grana tremenda fazendo uma nova emissão, um IPO, um follow-on, né, dando sequência ao tema de ontem, para captar dinheiro e investir em novos projetos. Ela tem dinheiro em caixa, mas ela tem muitos projetos, ela tem muita coisa, muito lugar onde colocar esse dinheiro. Por isso, do ponto de vista da empresa, existe essa diferença. Mas não para aí a diferença. Pensa você como investidor. Você tem uma pretensão de se aposentar com dividendos, ok? Pense o seguinte, se você tem uma empresa que não é pagadora de dividendo e toda vez, quando chega lá a sua fatura do cartão de crédito, você tem que vender ações para pagar a sua fatura de cartão de crédito, isso impacta a sua gestão de carteiras. Porque se você, por exemplo, no caso em 2020, com a pandemia, tem que se desfazer das ações num momento inadequado, você acaba piorando a gestão do seu preço médio. Você acaba vendendo mais quando a ação está barata mecanicamente. Então, para atender esse público, algumas empresas, especialmente no mercado americano, elas são muito firmes na sua política de dividendos. A própria PepsiCo, foi o exemplo trazido pelo professor Rafael, ela tem uma política de dividendos muito, muito regular. Ela se aproveita do chamado efeito clientela, ou seja, eu anuncio dividendos regulares de modo a alcançar esse público que gosta de receber o seu dividendo todo mês. Com isso, ela alcança um público específico para suas ações, o que acaba diminuindo o custo de captação da empresa. Então, de novo, é uma conversa sempre entre investimentos e finanças corporativas, não tem jeito, não tem como dissociar. Mas, Felipe, sob o ponto de vista da empresa, a companhia, será que ela, quando monta os projetos dela, ela já vislumbra quanto ela vai pagar de dividendo? Ou se sobrar dinheiro, distribui, se não sobrar, não distribui? Isso faz parte do plano estratégico da companhia? Como que ela vai entregar os recursos gerados e excedentes ao acionista? Faz. Quando você planeja
que nós chamamos de Project Finance, né? Quando nós fazemos o planejamento de um determinado projeto, nós já pensamos a estrutura de capital ao longo dele, tanto como nós vamos começar o projeto, como depois a gente também vai distribuir esses recursos ao longo do projeto. Então isso é planejado sim no começo de cada projeto. O que depois acontece é que todo projeto tem surpresas, né? Então a gente também, naturalmente, o dividendo é uma parcela mais flexível da distribuição, né? Entre deixar de pagar o credor ou o acionista, primeiro deixa-se de pagar o acionista. Muito bem, quando as empresas quebram honestamente, porque tem algumas outras que o acionista já tirou dele faz tempo. Mas, Felipe, eu queria lembrar um fato. Uma vez eu dei aula para uma empresa aqui de São Paulo, uma companhia de transmissão de energia elétrica, não vou dizer o nome, mas uma companhia que transmite energia elétrica. Em São Paulo? Em São Paulo. Atua mais... Então. É paulista. É paulista. Mas o capital é colombiano. O controlador é uma estatal, mas eu não vou dizer o nome. E o ticker na bolsa tem 4 letras. E aí um camarada lá do financeiro falou assim para mim, Rafael, quando a gente entra num leilão e ganha o leilão, chove ligação no RI da empresa e com investidores minoritários perguntando se a empresa vai diminuir o dividendo. Por que essa dúvida surge? Porque o projeto é de bilhões. Então, se o projeto é de bilhões, a empresa vai ter que fazer esse investimento de bilhões. E para fazer o investimento existem 2 fontes de recursos. Ou a empresa se financia com recursos de terceiros, ou a empresa toma dívida, ou se financia com recursos próprios. E uma maneira dela se financiar com recursos próprios é diminuir o pagamento de dividendo para o acionista. Eu, como minoritário dessa empresa, quando leio no jornal que a empresa ganhou um leilão e vai ter que investir lá não sei quantos bilhões, eu posso ficar com o receio da empresa ter que diminuir o pagamento de dividendo. E aí eu já ligo lá para o RI. E o que você acha, Felipe, numa empresa como essa? Você acha que ela vai diminuir o pagamento de dividendo porque ela vai ter que investir bilhões num leilão que ela acabou de ganhar? Pode diminuir. E pode não diminuir por uma estratégia de financiamento. Ela pode usar recursos de terceiros para fazer esse tipo de compra e usualmente é feito, até porque o fluxo de receita é muito regular, mas é absolutamente natural diminuir o fluxo de dividendos no curto prazo para fazer uma operação como essas. O que o acionista tem que ter em mente é o seguinte: ok, eu vou diminuir agora os dividendos recebidos para que a empresa invista em um projeto específico. O X da questão não é se esse dividendo vai diminuir agora ou não, é se esse projeto em que a empresa está investindo gera um retorno sobre o capital superior à taxa atual de dividendos ou não. Porque se gera um retorno superior, no longo prazo ela está gerando valor acionista. Se ela não consegue gerar esse retorno superior, ela está fazendo essa compra simplesmente para aumentar o tamanho da empresa, aí o acionista tem que ficar preocupado e eventualmente procurar outras ações. Então, nesse caso específico, o camarada lá do financeiro dessa empresa me respondeu o seguinte, que não vai diminuir o dividendo. Mas faz muitos anos, essa aula faz mais de 10 anos. E não vai diminuir o dividendo, ou seja, a empresa, para fazer esse investimento, vai tomar dívida, de modo que no projeto o fluxo de dividendos para o acionista não diminua. Isso é um ponto que ele me deixou. Por quê? Porque quem está comprando esse tipo de papel já conta com esse fluxo de caixa. Então, imagine você chegar para um cara que tenha 75 anos, 80 anos, e que viva de dividendos, você explicar para ele que agora você vai investir numa nova linha de transmissão e que daqui a 10 anos o dividendo dele vai dobrar. Se você tiver 75 anos, vive de dividendos e a principal empresa que você compra as ações fala para você que daqui a 10 anos o seu dividendo vai dobrar e para você aguentar firme pelos próximos 10 anos, você ia ficar feliz ou triste, Felipe? Ficaria triste. Agora, o Rogério está perguntando aqui no chat sobre a obrigatoriedade dos 25% mínimos da distribuição de lucro. Você consegue comentar esse ponto, Rafael? É o seguinte, você tem esse 25% de obrigatoriedade, tem como a empresa contornar se ela conseguir demonstrar que não tem capacidade, não tem caixa para poder
para poder pagar isso. Então, eu não confiaria tanto nesse tipo de dado que está lá na legislação, e não me fiaria nisso para ter o dividendo. Você realmente tem que estudar a empresa para ver se ela tem capacidade de gerar caixa suficiente para poder pagar o dividendo. E o Felipe comentou algo agora, e eu gostaria que o Felipe explorasse mais. Quer dizer, uma coisa é a capacidade da empresa gerar valor, mas essa geração de valor talvez não se traduza em caixa de curto prazo. Então a empresa pode estar gerando valor, porque está aumentando as suas receitas, coisa e tal, mas ainda não está gerando caixa, mas se espera que ela gere caixa. Como que se traduz, Felipe? Valor e pagamento de dividendos? Ou eles não se conversam perfeitamente? Não, a gente teve nos últimos anos uma série de empresas que abriram mão dos seus dividendos. Você pega o caso, a Tesla, ela foi uma empresa relativamente recente, que consistentemente opta por não distribuir dividendos, até porque há um descasamento claro entre a geração de valor e a geração de caixa. Espera-se que a empresa esteja fazendo investimentos que a tornem quase uma monopolista no mercado em que ela atua. Mas para isso precisa de uma série de saídas de caixa em D0. E mesmo em empresas tradicionais, esse tipo de movimento acontece para projetos específicos. Por exemplo, a Disney. Uma das grandes movimentações da Disney recentemente foi a entrada em streaming. Hoje, o conglomerado Disney já tem mais assinantes em streaming do que a Netflix, né? Só que quando você olha esses números em termos de geração de caixa, nos últimos 5 anos, a Disney não gerava caixa com o streaming. Nem por isso ela deveria deixar de investir. Uma coisa é investir em projetos que vão dar retornos importantes de longo prazo, e outra coisa completamente diferente é conseguir gerar caixa para distribuir para os acionistas em D0. Bom, percebam que a gente está discutindo aqui sempre do ponto de vista da empresa. Depois, no próximo bloco, a gente vai discutir a questão do dividendo sob o ponto de vista do investidor, que eu acho que todo mundo aqui está interessado. Mas é bem importante entender como a empresa pensa. Vou citar aqui um fato interessante. Felipe, em 2004, a Microsoft pagou um dividendo extraordinário para os seus acionistas. Você tem ideia de qual foi o volume de dividendo que a Microsoft pagou em 2004? Não. Pagou 32 bilhões de dólares em dividendos. 2004? 2004. Quem tiver na internet, dá uma googada. É um artigo do The New York Times. E o nome é Microsoft to Pay Special Dividend to Stockholders. É uma matéria do dia 21 de julho de 2004. Está no The New York Times, está na parte aberta. Então, a Microsoft pagou lá em 2004 32 bilhões de dólares só para o Bill, o Gates, né? O Bill. O Bill recebeu 3,3 bilhões de dólares de caixa em dividendos, né? E na época, a matéria, o Bill Gates era muito rico, mas ele era muito rico novato, né? E aí a matéria fala que o Bill Gates, que já era um dos homens mais ricos do mundo, né? Isso já era um dos homens mais ricos do mundo. Quer dizer, hoje é um comentário completamente fora de propósito. Agora, imagine a quantidade de coisa que a Microsoft poderia ter feito em 2004 com os 32 bilhões de dólares. Felipe, será que com 32 bilhões de dólares lá em 2004 já dava para ter comprado o Google? Acho que sim. O Google demorou a valer 32 bilhões de dólares. Então, depois a gente confere isso. Mas o ponto é o seguinte, uma empresa que paga uma quantidade assim absurda em dividendos está renunciando a outros projetos, porque talvez ela não julgue que vale a pena entrar no risco desses outros projetos. E isso é bom, pessoal, isso é muito bom. Quando a gente lê alguns artigos acadêmicos, aumenta a chance do executivo fazer besteira com o dinheiro da empresa se ele acumula muito caixa na companhia, né? Existe uma teoria chamada de teoria de agência, que está dentro de governança corporativa, que é um tema que a gente sempre vai falar aqui, de governança corporativa, teoria de agência e conflito entre 3 atores, o majoritário, o acionista majoritário, o acionista minoritário e o executivo. O executivo sempre vai querer tocar projetos que eventualmente não sejam bons para o
acionista. Então, é interessante esse caso da Microsoft, porque a empresa decidiu o seguinte, não, eu não vou pegar esse dinheiro e sair comprando um monte de empresa. Eu não vou pegar esse dinheiro e, sei lá, vou fazer uma belíssima festa de final de ano, se bem que seria uma maravilhosa festa com 32 bilhões de dólares. Ela resolve entregar esse dinheiro para o acionista. E esse é um dos motivos que eu acho interessante você monitorar as empresas que pagam dividendo, porque é ou não é, Felipe, um sinal de saúde financeira o pagamento recorrente de dividendos? Sem dúvidas. E, de certa forma, é uma proteção para aquele dinheiro que você já está deixando ali. Então, se a empresa tem a capacidade de gerar caixa suficiente para manter suas operações, distribuir para os acionistas, e você está recebendo logo aquele caixa, vamos pensar o seguinte, a gente vai falar sobre dividend yield no próximo bloco, mas só antecipando um pedaço da discussão. Se você tem uma empresa que tem um dividend yield de 10%, 15%, poxa, em 7, 8 anos, você consegue ter de volta o valor investido. Você pode entender o dividend yield como uma espécie de payback. Né? E o payback, eu não estou recomendando ninguém usar payback como tática de valuation, mas o ponto aí é o payback como uma medida de proteção. Então, a empresa consegue me devolver o que eu estou investindo nela em 4, 5, 6 anos. Poxa, é um nível de risco. Agora, se eu olho para uma empresa cujo o período de devolução do recurso investido leva 30 anos, poxa, não sei nem se eu vou estar vivo para receber esse dividendo de volta. Não adianta. Felipe, eu tenho certeza que você vai estar vivo para receber esse dividendo de volta. Mas a gente vai entrar agora no intervalo e depois a gente volta falando sobre o dividendo na ótica do investidor. Até daqui a pouco. BMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode! Pessoal, estamos aqui de volta falando sobre dividendos, falando sobre proventos. E antes do intervalo, nós estávamos discutindo o pagamento de dividendo na ótica da empresa. Agora a gente vai falar do dividendo na ótica do investidor. Mas antes disso, eu sei que o pessoal aí gostou do Bill. Então, pessoal, só falando um pouco mais do Bill Gates. Né? O Bill Gates, quando ele recebeu esses 3,3 bilhões de dólares de dividendos lá em 2004, ele doou 100% desse dinheiro para a fundação Bill e Melinda Gates, tá bom? Ele não pegou esse dinheiro para comprar mais um carro ou mais uma casa, ele doou 100% desses recursos para a fundação Bill e Melinda Gates. Mas, Felipe, falando agora de dividendos na ótica do investidor, quais são as principais métricas para averiguar quão boa é uma empresa no quesito pagamento de dividendos? Eu tenho duas métricas na minha cabeça. Vamos ver se são as mesmas duas na sua cabeça. Eu enxergo pelo menos aí o próprio dividend yield, né? E o payout. O que é payout? É a conversão do lucro da empresa em dividendos. Então, quanto ela distribuiu do lucro dela. Agora, o dividend yield é interessante porque ela é uma medida relativa.
né? Então você divide basicamente o caixa distribuído via dividendo pelo preço da ação na data de distribuição. Inclusive, a forma correta de calcular o dividend yield é exatamente a divisão do dividendo distribuído pelo preço na data de distribuição. Por quê? Se você leva em consideração, por exemplo, o preço mais recente, você acaba contaminando o resultado do dividend yield pelas oscilações do preço, que não faz sentido. Okay? Você pode fazer isso para tentar encontrar oportunidades de mercado, mas o padrão, pensando em termos de correção no cálculo, o ideal é que você divida sempre pelo preço na data de distribuição do provento. E não na data de hoje. E não na data de hoje. O que eu estava vendo, gente, acompanham a opinião de muitas pessoas. Eu leio jornais que eu não concordo a opinião e eu vejo a opinião de pessoas que eu não concordo, mas só para ver como os demais pensam. E eu estava vendo o seguinte, o camarada se gabando que o dividend yield dele estava aumentando dos fundos imobiliários, porque ele pegava o provento pago pelo fundo imobiliário dos últimos, vamos supor, 12 meses e estava sempre dividindo pela cota, pelo preço do fundo imobiliário hoje. O preço do fundo imobiliário estava caindo e o cara estava feliz da vida que o dividend yield do fundo imobiliário dele estava subindo. Pô, por esse raciocínio, quando a cota lá, o valor do fundo imobiliário valer próximo de zero, ele está feliz da vida porque vai ter um dividend yield infinito. Mas continua aí, Felipe. Exatamente. Então, isso aconteceu, com a queda dos fundos imobiliários, foi muito forte fundos de agência que aumentando esse yield calculado em cima do preço atual. Agora, uma outra técnica interessante é calcular em relação ao preço de compra, não é isso? Você pode calcular a partir do preço de compra das suas cotas, né? Qual é o nome desse tipo de técnica? Tem um nome muito pomposo, que é chamado Dividend on Cost. Né? Então, em vez de você calcular o dividend yield, você vai calcular o dividendo em relação ao preço que você adquiriu. Nós, no Com Dinheiro, gostamos de uma métrica que é a seguinte, que é o que o Felipe falou. A gente pega o provento e divide pelo último preço com dividendo, né, antes do pagamento. Por exemplo, a empresa pagou 50 centavos em 30 de maio. Vamos ver qual era o preço da ação em 30 de maio antes de ficar X. Então, faz o meio sobre o preço da ação. Aí, no mês seguinte, pagou de novo. Aí, eu pego o valor que foi pago no mês seguinte pelo preço da época. E depois eu somo esses quocientes. Né? Seria um somatório de dividend yields instantâneos, né? Para quem gosta mais de matemática. E isso eu acho que dá uma métrica melhor do dividend yield. Mas a métrica que eu mais vejo o pessoal usar é simplesmente somar o dividendo no período e depois vai lá e divide pelo preço atual. Eu não gosto dessa métrica. Eu acho essa métrica, aliás, muito ruim. Mas é a mais usada, né? Então, quem sou eu para dizer que está todo mundo errado? Não vou dizer que está todo mundo errado, mas eu simplesmente não gosto. O dividend on cost é legal e o dividendo que a gente usa mais o dividend yield que mais a gente usa no Com Dinheiro é o provento dividido pelo preço da ação na data que ele foi pago. E se pagou 10 vezes, 20 vezes no período, você soma esses quocientes. Agora, Felipe, vou fazer uma pergunta para você. Você prefere uma empresa que tenha um maior dividend yield ou uma empresa que tenha um maior payout ratio? A gente não combinou. Você vê que ele parou para pensar, a gente não combinou essa pergunta. Fala aí, Felipe. Eu quero comprar empresas com bom dividend yield. O payout ratio me aponta mais sobre o ciclo de vida da empresa, se ela tem outros fluxos de investimento, se ela está guardando dinheiro dentro da empresa, assim por diante, do que uma forma de ganhar dinheiro em cima daquela empresa. O payout representa pouco nesse sentido, ele mostra mais sobre o ciclo de vida. Então eu vou no dividend yield. Eu concordo com o Felipe, esse é o tipo de pergunta que eu faria numa sala de aula. E qual que é a ideia? Imagine uma empresa que tem um lucro minúsculo, e ela pega esse lucro minúsculo e distribua 100%. Se a empresa distribuir 100% do lucro que ela tem, mas o lucro é minúsculo, o índice de payout, ou payout ratio, é 100%. O que isso significa? Tudo que ela lucrou, ela conseguiu distribuir na forma de dividendos. Só que isso não significa que o dividend yield seja alto. E eu, como investidor que procura oportunidades em dividendos, vou buscar empresas com alto dividend yields. Mas agora,
tem outro aspecto, Felipe. O que você acha daqueles fundos imobiliários? O tema não é fundo imobiliário, mas falar de dividendo, falar de pagamento de provento de forma mensal, você não tem como não falar de fundo imobiliário. O que você acha daqueles fundos imobiliários que pagam o provento religiosamente, mensalmente, mas o preço da cota desse fundo imobiliário está sempre diminuindo? O que você acha disso? Provavelmente esse fundo tem algum prazo determinado dentro da sua carteira. Um caso, inclusive, bastante emblemático foi justamente de um desses fundos de agências bancárias, em que ele mantém o pagamento dos seus dividendos, dos seus rendimentos, né? Usando a linguagem mais correta. Mas já se sabe que os imóveis têm com seus contratos vencendo e que o seu único inquilino não está muito interessado em renovar. Então, quando você tem esse tipo de descasamento, então o aluguel continua sendo pago, o imóvel está lá, o imóvel não vai se desfazer, mas o inquilino já deu a entender que terminando o contrato, ele vai pular fora, esse descasamento de valor da cota e yield começa a acontecer, e aí o investidor de yield, alguém aqui no chat já acertou qual é esse fundo, inclusive, e aí o investidor de yield tem que ficar atento para ele não só fazer aquele screener, né? Falar, olha, esses aqui são os 10 melhores yields, vou investir neles e deixar passar uma situação como essas. Beleza, então um caso é esse, né? Os contratos estão vencendo e o fundo tem um prazo lá para acabar. Mas se vocês procurarem direito, vocês vão ver que fundos muito famosos, a cota dele está diminuindo e o dividendo, e ele está pagando religiosamente o provento, lá o rendimento, como o Felipe bem disse. Mas ter também uma olhada no preço, ele não sobe, ele não recupera mais o valor que ele tinha no passado. Ô Felipe, não sei se você já viu uma comparação, que é comparar o dividend yields com o rendimento de uma NTN-B. Tipo assim, o dividend yield desse fundo imobiliário é, vamos supor, 7% ao ano, 8% ao ano. Pô, é bem maior que os 5%, 6% da NTN Bola. O que é que você acha desse tipo de comparação? A comparação é válida. A comparação é válida, mas você tem que imaginar que o fundo imobiliário precisa de um spread em cima da NTN-B. O fundo imobiliário, a começar, impõe mais risco de crédito pelo próprio aluguel. Ele impõe um risco maior de liquidez, porque a negociação de fundo imobiliário é completamente diferente da negociação de um título público. O horizonte de tempo em que uma NTN-B está dada é garantido. O fundo imobiliário, você não sabe como aquele mercado vai funcionar daqui 10 ou 15 anos. Então, esqueça, não dá para você... É óbvio que um fundo imobiliário tem que pagar um yield maior do que o da NTN-B. Não é uma questão de comparação razoável. A questão é quanto você tem que aceitar, quanto mais um FI tem que pagar em relação ao NTN-B para você aceitar migrar de uma NTN-B para um FI. Eu fico com dúvida, eu realmente fico com dúvida se a comparação é cabível. Eu tenho dúvida se a comparação é cabível. Porque, pensa, eu vou usar o mesmo argumento que você deu. Poxa, na NTN-B, eu sei que lá no vencimento eu vou receber o fluxo de caixa do principal. Bom ponto. Não, se o Brasil não quebrar, a gente sempre considera que o Brasil não vai quebrar e a gente não tem nenhum elemento para pensar nisso. Então o Brasil está, em relação a outros anos, o Brasil não está mal, não. Diante das circunstâncias que o mundo vive. Então a gente não tem nada para crer que o Brasil vai ter problema de solvência, por enquanto. Então, quando você compra uma NTN-B, eu tenho certeza que eu vou receber o principal. Quando eu compro um fundo imobiliário, eu não sei se eu vou conseguir receber o principal de volta. Por isso que eu não vou dizer que a comparação é descabida, mas é uma comparação que eu realmente não gosto. E a essência do ativo também é diferente, né? NTN-B, você está emprestando dinheiro ao governo. Um FI, você está comprando um título de propriedade. O FI se parece mais com uma ação do que com um ativo de renda fixa. Né? Perfeito. Ainda que no caso do FI, você tem um colateral gigantesco que são os ativos que você tá comprando. Mas eu gosto de trazer aqui
no programa, as comparações são feitas no mercado financeiro. Você que estiver nos acompanhando, manda aqui no YouTube, manda a mensagem se você concorda ou não concorda, se a comparação é cabida ou não de o yield do fundo imobiliário com o yield to maturity, quer dizer, que é o vencimento, com o rendimento até o vencimento, da NTN-B. Perceba que são conceitos parecidos, mas são bem diferentes, porque no caso da NTN-B, é o yield to maturity, quer dizer, é o rendimento se você ficar até o final. Aí você assume que o governo vai quebrar, isso é garantido. Isso é garantido. No caso, e outra coisa, o yield to maturity da NTN-B é de hoje para frente. O rendimento do fundo imobiliário foi de hoje para trás. E no fundo imobiliário você não tem a garantia que vai receber o principal de volta. Eu faço vários posts no Twitter, começando assim: o professor de finanças pode ser um cara chato. Eu sou mesmo, porque eu não consigo aceitar alguns argumentos que são dados por quem quer vender um produto, porque a comparabilidade eu acho que é fraca. Não vou dizer que não existe, mas eu acho que a comparabilidade entre o yield to maturity, quer dizer, o rendimento de uma NTN-B, não é comparável com o dividend yield de um fundo imobiliário. O Darkstone está comentando aqui, se a gente está criticando a FI, não é nem criticar o produto tem o seu lugar. O importante é a gente conseguir colocar as comparações nos lugares que são devidos. Qual que é o nome dele? Darkstone. Como? Darkstone. Bom, é o nickname. Darkstone, o nickname, Darkstone, beleza. O Darkstone, na física, isso não é incentivo para ninguém fazer ou desfazer, eu tenho fundo imobiliário, eu gosto do produto, eu acho que é um produto fantástico. Você tem ainda a questão de não ter a tributação em cima do rendimento que você recebe. Eu adoro esse produto, eu acho que esse é um produto fantástico e existem grandes oportunidades nesse exato momento em fundos imobiliários. A minha crítica, Darkstone, é o argumento que é dado para você comprar ou não comprar um produto. Eu acho que não é um argumento bom. Eu não acho que seja um argumento... eu acho que não tem comparação entre as coisas. Tem uma comparação assim muito de leve, mas assim, é muito de leve, é a mesma coisa dizer que eu pareço com outro fulano porque o branco do olho é igual, né? Então, nesse nível de comparação, realmente a comparação pode ser feita. Então, eu não gosto da comparação de dividend yield de fundo imobiliário com yield de NTN-B. Para mim, está misturando banana com laranja. Você falou sobre a isenção para fundos imobiliários do IR sobre os rendimentos. Eu tenho que fazer uma pergunta. Toda eleição, sem exceção, aparece algum candidato levando a seguinte bandeira: se eu for eleito, eu vou tributar dividendo. Toda eleição aparece essa discussão. Rafael, me fala uma coisa. Qual o impacto de tributar dividendo? Você acha que tinha que tributar dividendo? Não tinha que tributar dividendo? Como é que... O que isso impacta de verdade na vida do investidor? Beleza. Eu acho que aí tem que dividir a resposta de duas partes. Uma coisa é como impacta a vida do minoritário e depois como impacta a vida de um controlador. Então eu posso separar a vida do minoritário, a vida do controlador. Ainda tem mais outro recorte que eu posso fazer. Se a empresa tem capital aberto ou se a empresa tem capital fechado. E a gente responde isso depois do nosso break. PMC News. Informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Pessoal, boa tarde, estamos aqui de volta no nosso terceiro bloco do programa de hoje, falando sobre proventos. Quando a gente fala proventos, provento é um termo genérico para designar dividendos, juros sobre capital próprio e rendimentos. A terminologia correta é proventos, né? O genérico de dividendos, juros sobre capital próprio, rendimentos e outros tipos de rendimento que o cliente, que o acionista recebe. Cliente não, que o acionista recebe. Se bem que teve um banco aí que o cliente virou acionista, mas isso aí é outra história. O Felipe, o tema anterior era tributação, né? Só pode repetir a pergunta para eu poder explicar para quem entrou no programa agora? Assim, nós estamos em ano de eleição. Não estamos aqui para falar de política, mas nós estamos em ano de eleição. E todo ano de eleição vem a mesma conversa. Se tem um candidato que fala, olha, se eu for eleito, eu vou tributar dividendo, porque os ricos não pagam imposto, etc. e tal. E a minha pergunta bastante direta foi: qual o impacto da tributação de dividendos para o investidor? Muito bem. Vamos supor que eu seja dono de uma empresa de capital aberto e meu fluxo de dividendos seja gigante e agora o governo decida tributar em 40% os dividendos. Eu, como acionista, vou ficar chateado? Vou. Eu vou pagar 40% em dividendos? Não, provavelmente. Por quê? Porque eu tenho outros mecanismos, obviamente legais, para transferir o caixa para o acionista. Então, se a empresa tiver capital aberto, se a empresa tiver ações negociadas na bolsa, quer dizer, ter ações negociadas na bolsa, ter capital aberto não significa que tem ações na bolsa. Mas eu estou falando o seguinte: a empresa tem ações na bolsa. Esse é o primeiro cenário. Ela se vale agora do mecanismo de recompra. Porque em vez de ela remunerar o acionista pagando dividendo, ela vai remunerar o acionista recomprando as ações. E, Felipe, na recompra de ações, o acionista vai pagar quanto de imposto? 15% sobre o ganho de capital. Muito melhor que pagar 40%. Perceba, o Felipe fez a seguinte pergunta: se entrar em vigor a tributação dos dividendos, o que é que vai acontecer com os acionistas? Então eu dividi a resposta considerando alguns cenários. Um primeiro deles é se a empresa tem ações na bolsa ou não, porque se ela tiver ações na bolsa, ela pode se valer do mecanismo de buyback, né, que é o de recompra de ações. E recomprando as ações, o acionista vai entregar algumas ações que ele tem para a companhia e a companhia vai entregar para esse acionista dinheiro. E quanto que ele vai ser tributado? 15%, muito menor que os 40%. Se a empresa tem acionistas agora majoritários, se a empresa for de capital fechado, isso fica muito mais complicado. Se a empresa for de capital fechado, o mecanismo de buyback fica comprometido. Se o acionista é controlador, tem outros meios que ele já se vale para transferir lucro para ele, que é via remunerações absurdas da diretoria, claro, quando ele é o diretor, ou quando ele ou os membros da família dele estão no conselho. Tem uma empresa que abriu capital há menos de 2 anos, que em um ano distribuiu 800 milhões para diretoria e conselho, obviamente recheado de
de membros da família, e é uma empresa que não lucrava tanto para pagar 800 milhões para o conselho e para a diretoria. Porque quando a gente fala dos grandes bancos pagarem isso para a diretoria, ok, o grande banco tem um lucro absurdo, mas tem empresas que não têm esse lucro e ainda assim remuneram os diretores e conselheiros. Mas por que quem está lá? Quem está lá é são os controladores, quer dizer, que é uma maneira lícita de você transferir riqueza para o controlador. Agora, por isso que eu falei, se você for minoritário, aí você não tem essa chance de colocar dinheiro via este expediente. E tem outro ponto também, né? Os dividendos não são tributados porque o lucro já é tributado, né? Então, na prática, se você acrescenta uma tributação sobre dividendos, você só está aumentando o imposto. Aí a discussão não é se você vai tributar por um lado ou pelo outro. A discussão é se você vai aumentar imposto ou não. Bom ponto, Felipe. A calibragem do tributo sobre o lucro no Brasil, já leva em consideração que o dividendo não vai ser tributado. Se o dividendo for tributado, deveria haver uma recalibragem no tributo sobre o lucro. O que eu quero dizer, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas tem um ponto que o Felipe estava comentando aqui, que é a complexidade da arrecadação. Felipe, é mais fácil arrecadar da empresa ou de cada um dos acionistas? É muito mais fácil arrecadar da empresa e é muito mais difícil para o empresário sonegar por dentro de uma empresa muito grande seu lucro do que na pessoa física sonegar um pedacinho do seu dividendo. Então, sem dúvidas, quando o governo optou lá atrás, né, em forma de 95, tributar mais pesadamente o lucro e tirar do dividendo, ele não fez isso por uma benesse, por ter bom coração. Ele fez isso porque era mais fácil de arrecadar e, ao mesmo tempo, ele garante... Tem um outro detalhe importante para o governo aí. Se ele tributa sobre o lucro, não importa se a empresa distribui ou não, né? Ele vai tributar o lucro assim que o fato for de fato gerado, né? Se você deixa para tributar sobre o dividendo e a empresa começa a segurar o lucro, como a gente estava falando no primeiro bloco, o governo vai ver isso só lá na frente, né? Vai ver a cor desse dinheiro só lá na frente. Beleza. Esse é um dos raros momentos que a gente não fala mal do governo, seja ele qual for, né? A gente está falando o seguinte, que a posição de não tributar o dividendo é positiva para as empresas e para o país, para o governo, porque simplifica. E na alíquota atual já está embutida a informação que o dividendo não vai ser tributado, né? Mas enfim, chegamos agora ao final do programa. Felipe, o que a gente sempre faz no final do programa? Você tem que trazer um nome de fundo, não é isso? Nome de fundo, e não é nome esquisito, a gente usa essa palavra, é um nome de fundo exótico. Exótico, peculiar. Kiko Fuico Multimercado. Podem procurar, vocês estão assistindo, se tem um fundo Kiko Fuico com K. Supostamente são os cachorros do dono. Fala aí. Você falou do fundo que é o cachorro do dono, pois existe um fundo, e aí vocês podem procurar, existe um fundo chamado Gato Azul. Gato Azul, podem procurar, Gato Azul. É um fundo de investimento em cotas. Fiquem à vontade de procurar, esse fundo existe. Um abraço, pessoal. Um abraço, até amanhã.